Fala galera do nono ano, como é que vocês estão, gente? Belezinha? Hoje então nós vamos para nossa última aula da semana, tá tudo certinho, pelo menos comigo, né? A última aula comigo, assim, dessa semana, que é a disciplina de Química, galera. Então, hoje a gente vai continuar falando sobre elementos químicos, a gente vai continuar falando como são formados os produtos, os elementos químicos, os compostos químicos, e como a gente já falou das ligações iônicas na semana passada, a gente vai falar dos outros tipos de substância. Eu estava dando uma olhada no livro de vocês e, em teoria, nós só temos uma página. Eu sei. Mas vocês acreditam em mim quando eu digo que provavelmente essas são as substâncias mais importantes e é que vocês mais vão ter tempo para estudar no futuro. Inclusive, gente, a matéria do final do segundo ano do médio até o terceiro ano, ela é quase que completamente falando sobre esse assunto de hoje, sobre as substâncias que nós vamos estudar hoje. O módulo 14, que é o responsável pela aula de hoje, nós vamos falar sobre a ligação covalente. Nós já falamos sobre ligação iônica, quando você coloca dois íons para se interagir e como é que isso acontece, por que que isso acontece e como eles se unem formando sólidos que se assemelham muito com retículos, e esses retículos eles são estruturas, né, geométricas de como esses íons estão ligados. Por que que isso acontece, gente? A ligação entre elétrons faz com que os átomos eles entrem em uma conformação. Essa conformação que eu quero dizer é um certo tipo de angulamento da ligação, porque eles não ficam retinhos 100% da vida. Como a gente viu até mesmo na ligação iônica, até formato de cubos eles podem fazer, ou então formatos um pouco menos geométricos, mas que com isso eles conseguem fazer as suas propriedades e aparecer em um estado da matéria é, característico, geralmente o estado sólido. Dito isso, introduzido todo o nosso assunto, nós vamos agora para o nosso aviso e logo depois para o organizador visual. Vamos lá, gente. Como primeiro aviso, nas nossas aulas sempre, nós temos dois encontros na nossa semana. O primeiro encontro vai ser na aula Zoom, lá na quinta-feira, às 8h40 da manhã, onde a gente vai fazer as atividades, correções das atividades anteriores. Então, por exemplo, ontem, que foi quinta-feira, a gente teve o nosso encontro e nós falamos sobre as atividades lá da ligação iônica. Então, a gente conversou sobre íons, sobre os ânions, os cátions, como é que eles se ligam e tudo mais, e corrigimos as nossas atividades de aplicação e propostas. Na aula de hoje, sexta-feira, a gente vai falar um pouquinho sobre o conteúdo da semana, a parte teórica, que é, gente, a ligação covalente. Então, a gente vai sair um pouquinho das substâncias iônicas e vamos falar agora das substâncias covalentes. Vai ser bem interessante a aula de hoje, é uma das aulas que eu mais gosto, gente, sério. Organizador visual. Então, gente, o que a gente está vendo durante todo esse grupo 5? Nós vamos falar de formação das substâncias químicas. E essas substâncias elas são criadas através de ligação entre os átomos. Então, essa ligação entre os átomos vai ocasionar então a formação de substâncias químicas. E existem três formas de ligação desses átomos, que também é chamada de ligação química. É a mesma coisa. Então essas três são ligação iônica, que acontece pela transferência de elétrons, como a gente já viu lá na aula passada. Um deles perde o elétron e transfere para outro elemento químico que recebe esse elétron para ficar estável através da regra do octeto. Lembrando, gente, que a regra do octeto ela não acontece só em substâncias iônicas, ela vai acontecer também em substâncias covalentes e substâncias metálicas. Então, por isso que a gente começa o nosso estudo pela regra do octeto. E a gente vai relembrar a regra do octeto aqui de novo hoje, beleza? Além disso, continuando, a ligação iônica ela faz a transferência de elétrons, então o elétron que era meu agora é de outro átomo. E aí eu fico estável, ele fica estável e tamo joia sussa de boa. E isso importantíssimo, galera. Vocês não podem esquecer disso. Essa é uma das informações
mais importantes que vocês devem lembrar. Essa ligação iônica, ela sempre acontece com um metal e um ametal, ou também chamado de não metal. Então lembre-se sempre disso. A ligação iônica sempre vai ocorrer entre um metal e um não metal. Ok? Continuando. A ligação química ela também pode ser do tipo covalente, ligação covalente, que é a aula de hoje. Toda a parte de ligação iônica a gente falou na aula passada. Então, a ligação covalente, que é a aula de hoje, nós vamos falar não de transferência de elétrons. Eu não vou simplesmente tirar um elétron meu e jogar para o outro. Pronto, fica aí com um elétron, eu fico estável aqui, tá de boa, que é a ligação iônica. Não. Na ligação covalente vai ter um compartilhamento de elétrons. Eles vão ficar tão próximos, os átomos vão ficar tão próximos, que o elétron vai ficar saindo de uma camada para outra, de uma camada covalente para outra camada de valência, uma camada de valência para outra camada de valência, e ele vai sendo compartilhado. Ele vai ser esse elétron ou mais elétrons, eles vão vai fazer parte dos dois átomos ao mesmo tempo. Por isso que a gente vai até conversar sobre isso, mas a ligação covalente ela é tão difícil de ser quebrada, porque a aproximação dos átomos é muito grande e esse compartilhamento faz com que a ligação entre eles seja muito potente, seja muito forte. Então, assim, é difícil de quebrar, mas a gente consegue. Vou dar um exemplo para vocês. Você sabia que o açúcar, sim, o açúcar de cozinha normal, ele é uma substância covalente? Joia, uma substância covalente. Tem outros nomes também para o açúcar, mas hoje, como a gente está vendo ligação covalente, vamos falar somente de substância covalente. Ele é muito difícil de quebrar. Ele é, inclusive, olha só, vamos misturar água com açúcar. E aí você pega o açúcar, que é covalente, e você pega o sal, que é iônico, como a gente viu na aula passada. Qual dos dois é mais fácil de dissolver na água? O sal, por ser ligação iônica do Na, sódio, e Cl, cloro. O Na é um metal, o Cl é um não metal, ok? Quando a gente passa para o açúcar, ele é de ligação covalente. Demora mais para a gente poder dissolver, ou seja, quebrar as suas ligações. Primeiro que ele é metal a metal com a metal, e eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho como é que é formado isso. E segundo que existe esse compartilhamento de elétrons entre eles. Então, meus amores, é muito mais difícil, não estou dizendo impossível, mas é muito mais difícil você quebrar essa ligação. Quem são os componentes aí da ligação química chamada de ligação covalente? Não metal com não metal é o principal, é o que a gente mais vai encontrar nos nossos exemplos. Não metal com não metal. Não metal com hidrogênio. Lembra que o hidrogênio, ele teoricamente faz parte dos metais, o que não é verdade. Por isso que em algumas tabelas periódicas, gente, você vai encontrar o nitrogênio em cima, assim, fazendo nada, sem estar muito ligado em ninguém, porque ele é um gás. Ele não tem muitas propriedades iguais dos metais, que é onde ele deveria estar. Então, hidrogênio com não metal, essa ligação ela também é covalente. E hidrogênio com hidrogênio. Então, os dois juntos também são covalentes. Essas partes vocês não podem esquecer. Dica: vai ser muito importante na nossa atividade. E para a semana que vem, nós vamos ter a aula de ligação metálica. A ligação metálica ela acontece através de um processo chamado mar de elétrons, que a gente vai explicar direitinho cada um desses passos do mar de elétrons na próxima aula. E ele acontece impreterivelmente, ou seja, obrigatoriamente com um metal e um outro metal, formando então ligas metálicas, ok? Vamos começar a aula de hoje então, gente, que hoje o assunto é bacana. Eu sei, só tem uma página, mas ó, tem muita coisa pra gente estudar. Então vamos lembrar um pouquinho, gente. O que são substâncias moleculares e por que elas levam esse nome? Eu quero trazer, inclusive, gente, esse slide aqui primeiro de substâncias químicas. As substâncias químicas, elas têm 3 classificações. A gente já viu isso lá na aula passada. Quais são as substâncias químicas que existem? Substância iônica, substância covalente, substância metálica.
As substâncias iônicas a gente viu na semana passada. São substâncias que têm ligação iônica, ou seja, transferência de elétrons. Beleza? Fechou? Joia! Já deixamos a substância iônica de lado um pouquinho e agora a gente vai falar das substâncias covalentes. As substâncias covalentes, elas possuem vários nomes. Eu vou deixar ela daqui a pouco porque é o assunto de hoje, então calma aí. Substâncias metálicas. Substâncias metálicas são aquelas que ligam metal com metal, através da liga metálica, que nós vamos falar na semana que vem. Pronto? Fechou? Volta para a substância covalente. A substância covalente, ela tem vários nomes, como eu já tinha dito anteriormente. A principal delas é molécula, que é o que vocês já devem ter ouvido falar durante toda a vida de ciências naturais, mas não entendiam direito o que significava isso. Molécula, gente, é uma substância covalente. Então é um outro nome para substância covalente. A molécula, por exemplo, a molécula de água. Sim, a água ela é possível de existir pela ligação covalente. Por quê? Nós temos hidrogênio. Vou até mostrar aqui para vocês, gente. Nós temos hidrogênio ligado a um não metal, ou a metal, ou então não metal. A tabela periódica de vocês traz como não metal. Na minha época de estudo era ametal, então é o mesmo nome que foi mudado no decorrer do tempo. Então calma aí, gente. Às vezes eu falo ametal porque já está no automático, mas perdão. É a mesma coisa de não metal. Então, a ligação entre o hidrogênio e o oxigênio, que é um não metal, é uma ligação covalente, ok? Então ela é uma molécula, ela é uma substância covalente. Além disso, eu também posso chamar ela de substância molecular. Gera o nome de molécula de qualquer maneira, né? Então, enfim, são vários nomes para a mesma coisa. Toda vez que você ouvir substância covalente, molécula, substância molecular, são todas substâncias químicas formadas através de ligação covalente. Tá, tio, você tá falando de ligação covalente agora desde o comecinho da aula, já tem o quê? Uns 12 minutos, e você ainda não me disse o que é covalente. Calma, eu vou falar. Primeiro a gente vai nas características. Quando eu trazer a palavra covalente, o que é, vocês vão entender. Olha só, gente. Quais são as principais características das substâncias moleculares? Ou moléculas, ou substâncias covalentes. As substâncias moleculares elas podem ser encontradas nos três estados da matéria: sólido, líquido e gasoso. Existem também substâncias moleculares que são apresentadas em outros dois estados da matéria. O quinto estado da matéria ainda está sendo estudado, não vou trazer aqui, mas o quarto estado da matéria, gente, é o plasma. E o plasma, sim, ele também tem substâncias moleculares que apresentam a forma de plasma. Mas isso não é de qualquer maneira, porque se eu pegar o sódio e o cloro de sódio, eu posso colocar ele em vários estados da matéria. Mas o que eu quero dizer com isso tudo? Que as substâncias moleculares elas estão nesses estados da matéria, estados físicos da matéria, na temperatura ambiente. Então, em temperatura ambiente, que não é os 30 graus Celsius aqui de Paragominas, no dia que está frio, na verdade, quando a gente em ciências fala de temperatura ambiente, nós estamos falando em uma temperatura amena, por volta de 25 a 30 graus. Até 30, gente, mas não chega a 30. 25, 27, 28 graus. É a grande diferença que nós temos, por exemplo, em alguns estudos químicos, dependendo da região do país, por conta da temperatura ambiente. Mas sim, a temperatura ambiente ela geralmente é em torno de 25 graus Celsius. Eu não sei aonde que tem essa temperatura, saudade de São Paulo, mas enfim. Gente, as moléculas, elas podem ser encontradas nesses três tipos de estados físicos. Próxima característica, eles são condutores de corrente elétrica em qualquer um dos ambientes. Então ele é condutor de corrente elétrica. Sólido, líquido e gasoso. Ok? A água, por exemplo, que está no estado da matéria líquido, e é uma ligação covalente, ela é uma substância molecular, ela também é condutora de eletricidade. Então já vamos começar a pensar aqui nas características da água também, que é uma substância supermolecular. Além disso, são formadas pela união de átomos não metálicos. Então, não metal com não metal,
não metal com hidrogênio, hidrogênio com hidrogênio. Não falei de metais aqui hoje. Se liga. Hoje não tem metal. Teve metal na semana passada, vai ter metal na semana que vem. Hoje não tem. Então, todas aquelas primeiras famílias da tabela periódica, a 1A e a 2A, e um pouquinho da 3A, não aparece. A gente vai conversar aqui principalmente da 4, 5, 6, 7A, que são as famílias 13, 14, 15, 16 e 17. A gente até falou disso já numa aula Zoom sobre tabela periódica, lembra? Continuando, gente. Já falamos da classificação, então a gente vai lidar hoje com substâncias covalentes, que são chamadas de moléculas. E existem dois tipos de ligação covalente, e agora é a hora que eu vou falar para vocês o que é ligação covalente. Vamos lá. O que é ligação covalente, afinal de contas? É uma ligação, sim, eu sei, é óbvio, eu sei, entre dois átomos onde existe um compartilhamento de elétrons entre si. Isso é uma ligação covalente. E existem então dois grandes tipos, e dentro da ligação e dentro deles tem um que tem subtipos. Mas existem dois grandes tipos de ligação covalente. Existe a ligação covalente normal, chamada até mesmo de simples, mas dentro da simples existem algumas subdivisões que eu prefiro utilizar a palavra normal mesmo. Então nós temos a ligação covalente normal e nós temos a ligação covalente dativa ou coordenada, que eu vou explicar direitinho quando acontece cada uma delas. Relaxa, prometo. Então, ligação covalente normal, ligação covalente dativa ou ligação covalente coordenada. Geralmente a gente ainda encontra muito o nome dativa, que é o nome antigo, ou coordenada, que é um nome mais novo, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu falar para vocês agora da ligação covalente normal. A gente vai tratar primeiro dela. A ligação covalente normal, ela acontece quando? Ela é uma ligação química e é formada pelo compartilhamento dos elétrons da última camada, a camada de valência. Isso é igualzinho lá na ligação iônica. Então, o átomo de um A metal, ele está aqui precisando de elétrons para poder ficar estável. Lembra disso? Para poder ficar estável, ele precisa de 8 elétrons na camada de valência. 8. Entretanto, aqui eu não vou tirar um meu e jogar. Toma, esse é teu. Acabou. Igual lá na iônica, formando íons. Não, aqui, tu tá faltando um, eu tô faltando dois. A gente pode se juntar e aí a gente compartilha um e eu compartilho outro aqui e eu vou ficar com dois, vocês vão ficar com um, beleza? Então a gente vai compartilhar. Vou mostrar isso melhor para vocês já já. Os elétrons eles são atraídos pelos dois núcleos da ligação, então os dois átomos eles vão estar atraindo o elétron, por isso que ele vai fazer parte agora. Um elétron vai fazer parte dos dois átomos. Então eu vou mostrar aqui melhorzinho essa explicação aqui do átomo do NH3+, H4, do NH4. Que é uma ligação, até mesmo tem ligação simples e ligação dativa, mas eu vou mostrar melhor já já. Olha só o que acontece, gente. Vou mostrar para vocês. O nitrogênio, ele faz parte da família 5A, ou família 15. O que isso significa? Todos os átomos que estão nessa família, eles possuem 5 elétrons na camada de valência. Conta aqui comigo quem os elétrons estão perto dele. 1, 2, 3, 4, 5, ok? 5 elétrons. Para 8, que é a regra do octeto, lembra? 8. Quantos elétrons faltam? 3. Beleza. E agora eu vou falar só da ligação normal, depois eu falo da dativa. Então, como é que isso acontece, gente? O hidrogênio ele só tem um elétron, ok? Um elétron, sempre. O hidrogênio só tem um. O hidrogênio ele vai pegar um elétron dele e vai compartilhar com o nitrogênio, fazendo com que o elétron do hidrogênio e o elétron do nitrogênio fiquem juntos e compartilhados, ou seja, ele ganhou um elétron e o hidrogênio ganhou outro. Como estão compartilhados, ele não jogou
e deu para ele e saiu fora. Não, eles agora estão juntos, compartilhados, eles não vão se largar. É uma ligação forte, lembra? Então, a partir de agora, com esse primeiro hidrogênio, quantos elétrons tem o nitrogênio? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque esse elétron que era sozinho do hidrogênio, agora é dos dois. E o hidrogênio, que precisa de mais um elétron para ficar estável, lembra que ele não faz parte da regra do octeto, ele só precisa de dois, vai pegar aquele elétronzinho aqui, ó, do nitrogênio e vai falar assim, ah, beleza, eu vou compartilhar o meu, show de bola, mas você vai me dar um seu. Então a gente vai compartilhando. Eu vou ficar com 2 às vezes, tu vai ficar com menos um. Aí depois você vai ficar com 6 e eu fico sem o meu. E isso vai acontecer, gente, em formas muito rápidas. Por isso que o átomo não deixa de existir. Porque se ele ficar sem todos os elétrons, ele deixa de existir. Por isso que isso acontece. Eles vão continuar compartilhando esse elétron. Mesma coisa acontece com os outros hidrogênios, fazendo com que o nitrogênio agora tenha 8. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É tipo casamento onde você junta tudo. O que é meu é seu, o que é seu é meu. E aquela música do Jorge Mateus. Não, é Jorge Mateus, gente? Nossos. Não, é Kleber Cauã. Ah, não lembro o nome do cantor. O amor da sua vida sou eu, tudo que é seu hoje é meu. Ligação covalente é isso. O que é seu agora é meu e os elétrons são todos nossos e é tudo isso. Então eles chegam em uma coordenação, eles chegam em uma estabilidade pegando a coisa dos outros. Mas compartilhando o seu também, não é uma coisa tão egoísta. Casamento de pessoas apaixonadas. Entendeu? Continuando então, gente. Na ligação covalente normal, geralmente é feito entre átomos não metais, mas lembre-se, é não metal não metal com hidrogênio e hidrogênio com hidrogênio. São as três formas de formar ligação covalente. Por que isso acontece? Porque eles são átomos instáveis pela regra do octeto. Então, vamos olhar aqui o carbono. Carbono, gente, faz parte da família 6A. O que isso significa? Que ele tem 6 elétrons na sua camada de valência. Como é que eu sei? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pela regra do octeto, quantos elétrons eu preciso? Mais quantos? Ele tem 6 elétrons, mas na camada de valência dele só tem 4. E aí? Quantos elétrons eu preciso? Mais 4, gente, para poder fazer 8 na camada de valência. Não é ele que tem que ter 8, é na camada de valência que tem que ter 8. Então aqui nós temos 2 elétrons na primeira camada e 4 elétrons na segunda camada. Para essa camada de valência ela ficar, ó, bonitinha, estável, para chegar a 8, falta quanto? 4. Ele vai se ligar com 4 átomos de hidrogênio, que tem um só, e precisa de outro para poder para ficar estável. E aí ele vai começar a compartilhar essa camada de valência todo mundo junto. O elétron vai ser de um, vai ser do outro, vai ser de um, vai ser do outro. E estão compartilhando, não tá dando e você vai embora com ele. Não, estão compartilhando. Com isso nós temos aqui o diagrama de estrutura atômica. Então nessa estrutura, que é química também, gente, é uma forma de passar para vocês, de apresentar essa ligação. Através do diagrama de estrutura, geralmente a gente faz essa estrutura atômica, esse diagrama, logo no início dos estudos químicos, tá? Também utilizamos a forma estrutural, que é só com retinhas, que é o que eu mais uso na nossa aula também, vocês vão dar uma olhada. A gente vai conversar mais sobre essa estrutura. Então, um átomo de carbono, ele está ligado a 4 átomos de hidrogênio. Isso é a fórmula estrutural. Ela pode ser, essa forma estrutural, gente, aqui ela está em 2D, mas ela também pode ser representada em 3D. E eu vou mostrar para vocês como é que faz isso. Depois nós temos a fórmula molecular. A fórmula molecular, gente, é só o símbolo químico e a quantidade dele, igual a gente fez lá na ligação iônica. Então aqui você tem 1 de carbono, então C não precisa colocar 1.
porque se ele já está aqui, pelo menos um já está, então ele é subentendido, superentendido, sobreentendido, enfim, ele está aí. E os 4 átomos de hidrogênio formados pelo H e o 4, beleza? Melhor aqui mostrando para vocês, para ficar maiorzinho, para vocês darem uma olhada. E vamos agora falar um pouquinho de fórmula estrutural e fórmula molecular. A fórmula estrutural, geralmente é formada desta maneira, estrutural, onde você pode colocar quantos elétrons você tem na camada de valência. Por exemplo, o flúor, ele tem 7. Ele só precisa de 1 para ficar estável. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, professor, você não falou que é 7? Agora em pouco, cadê o outro? Tá na ligação, gente. Essa barra, ela significa a ligação com outro átomo, que é o hidrogênio, que só tem um mesmo, então ele vai ligar dessa forma. O nitrogênio a gente já viu se ligando com os hidrogênios, formando aqui o seu 8 e cada hidrogênio ficando com 2. No caso do SO2 no caso, que é o enxofre com o oxigênio, a gente precisa ter cuidado. Porque na fórmula estrutural eu tenho as barras inteiras e eu tenho uma seta. Essa seta é a representação da ligação dativa, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Então guarda essa seta aqui e se liga apenas nesse 2. Vocês conseguem perceber que também nós temos aqui ligações com uma barra e ligação com 2 barras? Beleza, observa isso aí. E aí o nosso livro também traz esse seguinte texto, falando sobre fórmula molecular agora. As fórmulas moleculares são representadas da seguinte maneira. O elemento da esquerda deve ser sempre o elemento menos eletronegativo, lembrando lá das propriedades periódicas da tabela periódica. E o elemento à direita, o maior eletronegatividade. Então nós temos o C e o O. Por que o O vem depois? Vai por último, porque ele é mais eletronegativo. Por que o carbono vem antes? Ele é o primeiro da fórmula química, da fórmula molecular, porque ele é o mais eletropositivo. Mas existem exceções, que é o caso do NH3, porque teoricamente, lá pela tabela, o nitrogênio ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio, mas mesmo assim o hidrogênio vem depois. São exceções. E o pH3 também é uma exceção. Vamos falar um pouquinho agora da classificação que existe dentro da ligação covalente normal. Eu falei para vocês que ela tinha subdivisões, a gente vai falar delas agora. As subdivisões são ligação simples, onde você tem apenas duas ligações, 2 elétronzinhos, apenas um par de elétrons sendo compartilhados com o outro. Lembre, o que eu quero dizer, gente, é um par sendo compartilhado entre 2 átomos. Então, exemplo aqui, Cl com Cl, que é o cloro com cloro. Só tem um par de elétrons sendo compartilhado entre eles. Então, como é um parzinho só, uma ligação simples. No caso da ligação dupla, são 2 pares sendo compartilhados entre 2 átomos, os mesmos átomos. É o caso do oxigênio, do O2 aqui, ó. Então nós temos 2 pares sendo compartilhado entre 2 átomos. Não é? Por exemplo, aqui no nitrogênio, ele está compartilhando 3 pares, né? Mas não é com o mesmo átomo, são 3 átomos diferentes. Então, são 3 ligações simples. Agora, se fosse o nitrogênio com outro nitrogênio, onde ele está compartilhando 3 pares, ele tem uma ligação tripla. Então, é sempre entre dois. Essa diferença de ligação simples, dupla ou tripla, ela sempre acontece entre dois. Entre dois, não entre mais. Você pode ter um monte de ligação simples, mas se com um dos átomos você tem mais de um par sendo compartilhado, então essa ligação ela pode ser dupla ou tripla, ok? Exemplos. Aqui nós temos uma ligação simples, que é um par de elétrons só sendo compartilhado. 2 ligações simples formando uma dupla, que são entre 2 átomos.
Uma ligação tripla, que teoricamente são três simples, mas como são três simples com o mesmo átomo, virou uma tripla. Duas ligações simples, olha só, com átomos diferentes. Duas ligações duplas, sim, que por mais que sejam átomos diferentes, mas com esse átomo o carbono está ligando dois pares e com o outro átomo dois pares. Então são duas ligações duplas. E aqui três ligações simples, cada um com um átomo diferente. Outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é o seguinte, é um pontinho muito importante que vocês vão ver ainda melhor no ensino médio, mas eu já quero trazer aqui para vocês uma ideia do que é. A distância média entre os núcleos de dois átomos ligados ele tem uma estabilidade maior. Quanto menor for essa distância, mais estável é o átomo. Então, o que isso quer dizer para a gente? Que uma ligação simples, eles ainda ficam distantes, então é mais fácil de quebrar. Uma ligação dupla, eles estão mais próximos, os átomos. Aqui minha mão é um átomo e daqui é outro átomo. Ligação simples, eles estão mais distantes. Na ligação dupla, eles ficam mais perto, fazendo que fique um pouco mais difícil de quebrar essa ligação. E na tripla, eles ficam muito mais perto. Então, fazendo com que essa ligação tripla seja mais difícil de quebrar ainda. Por isso que é tão importante a gente saber essa distância média, porque ligações triplas, elas são mais próximas, deixam os átomos mais próximos e faz com que seja mais difícil de quebrar essa ligação em uma reação química, ok? Então a gente tem que sempre lembrar desse comprimento de ligação. Vamos falar um pouquinho da ligação dativa. A ligação dativa, ela é praticamente igual à normal, só tem um probleminha. Até agora a gente está vendo ligação entre átomos que estão faltando elétrons na sua camada de valência para chegar até 8. Mas e quando, por exemplo, eu estou aqui, eu tenho 8 agora, eu sou flúor. Eu tenho 7 elétrons na minha camada de valência, me liguei aqui com o hidrogênio, fiquei com 8. E se eu tiver a possibilidade de pegar dois elétrons dois meus, e distribuir e compartilhar com alguém que não vai me dar nada? Pode. E isso é chamado de ligação covalente dativa. Ela é muito semelhante à ligação covalente normal, ela é um compartilhamento de elétrons da última camada, a camada de valência entre os átomos. Os elétrons eles ficam atraídos pelos dois núcleos da ligação, então o núcleo dos dois átomos eles continuam sendo atraídos, aquele elétron ele vai ficar junto, vai juntar. Só que o que acontece? Um deles já estava estável. Olha o exemplo aqui do enxofre. O enxofre ele tem na sua camada de valência 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele possui 6 elétrons na sua camada de valência. Aí ele fez uma ligação dupla com o oxigênio. Compartilhou dois pares e agora ele tem quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está estável. Mas ele utilizou então um par dele, né, dois elétrons dele, e falou assim: "Ei, outro oxigênio, toma aí para você ficar tranquilão também. Então, ó, pega esses meus dois aqui, chega aqui na nossa ligação, que eu vou ficar compartilhando esses meus dois contigo. Bora. Não precisa me dar nada não, eu já estou estável mesmo." E aí começa esse compartilhamento que não é uma mão dupla, gente. Olha só, é uma pessoa muito generosa esse enxofre. Tá muito generoso, pegando tudo que é seu, o par que é seu, para entregar para o outro oxigênio. Isso é possível e isso é chamado de ligação dativa. E é por isso que o símbolozinho, gente, ele muda. Porque no caso da barra completa é um compartilhamento de elétrons entre os dois. No caso da seta, ela vai sair de quem está entregando os dois elétrons, o par de elétrons, e vai chegar, vai estar apontado, para quem vai receber esse par de elétrons, fazendo com que todo mundo fique lá na mesma salada junto, formando novos compostos químicos. Vamos agora para os exercícios da página 162. Primeira questão eu vou deixar para vocês, é uma cruzadinha, e cada ponto da cruzadinha
ela é uma palavra, vocês vão completar essa cruzadinha aí para nós. E eu vou direto para a segunda questão. Eu quero saber da cruzadinha de vocês depois. O que a segunda questão fala? O elemento A tem número atômico igual a 6. Eu já vou colocar aqui, como eu sempre coloco para vocês, gente. O elemento A tem Z, né, igual a 6. Enquanto o elemento B, ele tem número atômico igual a 8. Então, o Z é igual a 8. Beleza. As informações que a questão me deu, 100%, tranquilo. A molécula que representa corretamente o composto formado por dois elementos é o quê? Quê? É para fazer o quê? O que é para fazer, gente? Você vai pegar esses dois elementos que tem esses números atômicos aí e vai juntar eles. Eles vão fazer uma ligação. Como é que essa ligação vai acontecer? Primeira coisa que a gente tem que ver é qual é a camada de valência deles dois. Como é que eu vou saber disso, tio? Pelo amor de Deus. A gente já tem o número atômico. O número atômico é a quantidade de elétrons, quantidade de prótons, que é igual à quantidade de elétrons. Então, beleza, já dá para fazer a distribuição eletrônica dele. Bora fazer? Vamos lá. Eu vou tirar aqui o A e vou colocar o B aqui. Vamos fazer a distribuição eletrônica aqui do A. Um S2, então nós já temos aí 2 elétrons. 2S2 mais 2 elétrons. E 2P, tá faltando quanto, gente? 2. Então, esse elétron aqui... Opa, que isso, tio? Esse elétron aqui, ó. Esse composto A... Deixa eu aumentar ele aqui, pronto. O composto A, ele tem, então, na sua camada de valência, 4 elétrons. 2 aqui e 2 aqui. Beleza, tem 4. Então, já vou colocar aqui embaixo, ó. 4 elétrons na camada de valência. Beleza. 100% joinha de boa, tio. Vamos ver o 8 agora. Vou aumentar aqui o tamanho desse B, para ele ficar bonitão. Então, vamos lá. 1S2. 2S2. Já foram 4. 2P, 4. Mas por que eu tô botando esse S, menino? 2P4. Então, na sua camada de valência, 2 mais 4 são 6. Então, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Tá, tio. Beleza. Você botou esse nome bonito aí. E aí? E agora? Agora a gente vai pensar mais um pouquinho. Vamos lá. 4 elétrons na camada de valência. Eu preciso de quanto para ficar estável? Eu precisava de 8. Faltam quantos? 6 elétrons na camada de valência. Eu preciso de quantos para estar estável? Como é que a gente vai fazer esse cálculo agora? Se eu pegar o composto B, vou trazer ele para cá, que só precisa de 2 para ficar estável e o outro precisa de 4, vamos pensar aqui. Se eu colocar o composto A no meio e ele precisa de 4 e eu compartilhar 2 elétrons com ele aqui, 2 com B aqui, vai ficar faltando só 2. E 2 com outro B aqui. Eita. Aí, 2, pronto, 2. O A, que só tinha 4, vai passar a ter 8, por quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o outro vai precisar de ter somente 2, porque ele já tem 6 na sua camada de valência. Então, 1, 2, aqui está estável. 1, 2, aqui está estável. Beleza, formei o meu composto. Meu composto ele é formado por 2 moléculas de B com uma molécula de A. Eu posso representar isso. A, B2 ou B2A. Essas são as respostas da letra B ou D e E. Qual das duas está correta? Qual deles é mais eletronegativo? Ou seja, qual deles tem
menos elétrons para ficar estável. Precisa de menos elétrons para ficar estável. O B precisa somente de 2. Precisa de 2. O A, ele precisa de 4. Quem precisa de menos? O B. Como ele precisa de menos elétrons para ficar estável, consequentemente, ele é o mais eletronegativo. Enquanto que o A, por precisar de mais elétrons, ele é mais eletropositivo. Qual é a regra de colocar o símbolo na fórmula molecular? O mais eletronegativo vai por último. Por isso, a resposta dessa questão é letra D. Porque o B, a substância B, é mais eletronegativa, então ela vai por último. Fazendo com que a nossa resposta certa seja a letra D. Ok? Próximo ponto. Terceira questão. O fosfogênio CoCl2, então nós temos um átomo de carbono, um átomo de oxigênio e 2 átomos de cloro. Ele é um gás. É preparado industrialmente por meio da reação entre o monóxido de carbono e o cloro. Monóxido de carbono, gente, é o CO. CO, monóxido de carbono. E o cloro, Cl2. A fórmula estrutural da molécula do fosfogênio apresenta. O que ele vai apresentar? Como é que essa ligação ela é feita? Tem ligação dupla, ligação simples? Quantas ligações tem cada um deles? É isso que ele quer saber. Como é que a gente vai saber disso? Primeira coisa, entendendo a camada de valência de cada um dos componentes. Como é que a gente vai entender isso? Vou jogar isso aqui para cá, colocar isso aqui e nós vamos entender. Hidrogênio, gente, só tem um elétron. Então, quantos elétrons na camada de valência ele tem? Um elétron. Ele precisa um elétron na camada de valência. E ele precisa de quantos elétrons para ficar estável? Um elétron. Existe uma abreviação da palavra elétron, que é o E com menosinho. Que aqui eu vou colocar o E com o menos. Calma aí. Pronto. Elétron. Ele precisa de um elétron para ficar estável. Molécula de carbono. Eu vou passar essas informações para vocês mais rápida. O átomo de carbono, ele possui 4 elétrons na sua camada de valência. Ele está na família 4A, então ele possui 4. Ele possui 4 elétrons na camada de valência. Fazendo com que ele precise de quantos elétrons para ficar com 8? 4 elétrons também. Então, beleza. Próximo, gente. Oxigênio. O oxigênio faz parte da família 6A, por isso ele tem 6 elétrons na camada de valência. Fazendo com que ele precise de quantos elétrons? Ele precisa, para ficar com 8, 2 elétrons na camada lá para poder ficar estável. Essas informações eu encontro aqui pelos números atômicos, onde vocês podem fazer também a distribuição eletrônica, ou caso você sabe qual é a família com que ele faz parte na tabela periódica, já dá para identificar essas camadas de valência, viu? Sem problema nenhum. Com o tempo dá para fazer isso muito mais fácil, prometo para vocês. Até porque os elementos carbono, oxigênio, hidrogênio são os mais utilizados na química em tudo. Vamos lá. Como é que a gente pode estar fazendo uma ligação agora com o cloro? Ainda está faltando o cloro aqui para a gente poder dar uma olhada. Vamos lá.
Cloro. Faltou o cloro ainda. O cloro, ele faz parte de qual família lá na tabela periódica? Família 7A ou família 17. Com isso, ele possui 7 elétrons. Opa! 7 elétrons na camada de valência, fazendo com que ele precise de quantos elétrons para poder ficar estável? Somente um. Então ele precisa de um elétron para ficar estável. Então vamos imaginar esse negócio. COCl2. Galera, precisamos saber do hidrogênio aqui? Talvez não. Vou excluir o hidrogênio por enquanto. Como é que essa ligação vai ser? Geralmente quem precisa de mais vai ficar no centro. Então, opa. Carbono precisa de 4. Correto? Beleza. Ele faz uma ligação dupla com o oxigênio. E aí o oxigênio fica estável, porque ele só precisar de 2 mesmo. E o carbono fica precisando somente de... falta 2 para ele ficar estável. Então ele pode ligar 1 com um Cl aqui, ligação simplesinha. E pode fazer uma outra ligação com Cl também. Cl. Dessa forma. Então ele liga um Cl com outro Cl. Os dois ficam estáveis. O carbono fica estável também, porque ele precisa de 4. Então ele vai pegar aqui 2 do oxigênio e 1 de cada... Opa, beleza. E 1 de cada cloro. Fazendo com que essa ligação seja de que forma? Eu vou trazer para vocês uma fórmula estrutural muito mais bonitinha do que essa que eu estou tentando fazer aqui. Só um minuto. Pronto! A gente vai poder ver ainda melhor. Olha só, o cloro ele tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. O outro cloro também tem 7. Com esse aqui. O carbono tem 4. 1, 2, 3, 4. E o oxigênio tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eles começam a compartilhar os elétrons entre si, o cloro fica com 8, porque ele pegou esse elétronzinho aqui do carbono. O outro cloro também ficou com 8, porque ele roubou o outro elétron do carbono. E o oxigênio fica com 8, porque ele pegou foi 2, que ele estava precisando de 2 mesmo. Pegou 2 do carbono. O carbono vai ficar sem nada, tio? Não. Ele vai pegar dos outros também. Ele não precisava de 4. Então ele pega 1 de cada cloro e 2 do oxigênio também. Fazendo com que quantas ligações ele tem aqui? 2 ligações simples e uma ligação dupla. Fazendo com que a letra A... Fazendo com que a letra A seja a nossa resposta correta. Uma ligação dupla e 2 ligações simples. A quarta questão fala o seguinte. Considere o elemento cloro formando o composto com, respectivamente, hidrogênio, carbono, sódio e cálcio. Com quais desses elementos o cloro forma composto covalente? Agora eu vou pedir para vocês pegarem a tabela periódica. Vou pegar a minha tabela aqui também. Pronto. Tá aí no livro de vocês, gente. Tá na página 146. Eu quero que vocês deem um tempo, pause o vídeo e procura o local exato do hidrogênio, do carbono, do sódio e do cálcio. E determine se eles são metais, ametais, não metais. O que eles são? Ok? Então dá uma olhada aí neles. Pausa o vídeo, procura e depois você dá play aqui. Então tá, o cloro ele é um não metal. O hidrogênio ele tem uma classificação dele, ele não faz parte de nenhuma classificação, então ele entra. Carbono é não metal também. Sódio é metal representativo e cálcio é metal representativo. Vamos para a letra A. Com quais desses elementos o cloro forma composto covalente? E aí agora vai entrar aquela parte que eu comentei com vocês lá no começo da aula.
que eu tinha comentado que ligações covalentes só são formadas entre metais, não metais e hidrogênio, não metal com não metal e hidrogênio com hidrogênio. O cloro é um não metal, então ele vai formar ligação com quem? O hidrogênio e o carbono. Por quê, meu povo? Porque tanto o sódio quanto o cálcio são metais representativos. Não fazem ligação covalente com não metal. Eles fazem ligação iônica. Ok? Letra B. Qual a fórmula eletrônica de um dos compostos covalentes formados? Então você pode formar aí o mais simples dele, que é o H que liga com o Cl, que é o cloro com o hidrogênio, ou então um outro que é um pouquinho diferente, mas também super facinho. O cloro precisa de um só para ficar estável. O carbono precisa de 4. Então, com isso, ele vai precisar de 4 cloros ligando nele. Então, vai ser um cloro aqui, o outro cloro aqui e os outros em cima e embaixo, que eu não consigo colocar aqui no computador ainda, mas eu vou conseguir um dia. Já vai, eu acho que eu tive uma ideia. Tcharam! Consegui! Então, esse carbono ele vai ficar ligado com 4 cloros. Essas são as fórmulas estruturais. Para fazer a fórmula eletrônica também, se você queira, caso você queira fazer essa fórmula eletrônica, você também pode fazer da seguinte forma, meu povo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês podem utilizar HCl, porque o cloro ele é mais eletronegativo do que todo mundo. Ou então você pode vir e colocar CCl4. Pronto. Fórmulas colocadas e explicadas. Eletrônica e estrutural. Beleza? Os exercícios para casa ficam então na página 163 e 174. Qualquer dúvida a gente vai tirar lá na aula Zoom, gente, ou então me manda mensagem. Estou sempre disponível. Beijo grande para vocês e tchau!